Enquanto muitos seguem juntos, poucos têm coragem de ser únicos. A gente vive num mundo onde seguir o fluxo parece mais fácil, né? Mais seguro, mais aceito. Quantos de nós, às vezes, vai na onda dos outros, né? Seguindo o fluxo. Desde cedo, todos nós somos ensinados a andar em linha, a pensar meio que parecido, né? Umas pessoas parecidas com as outras, na questão da moda, na questão das tendências, né? Cabelo comprido, depois outra época cabelo um pouco mais curto, até os cortes de cabelo, por exemplo, citando uma coisa simples aqui, as pessoas entram na onda dos outros. E a gente não questiona demais, nós somos ensinados desde cedo a não questionarmos muitas coisas, porque de certa forma, estar junto, vivendo em coletividade, traz conforto, traz aquela sensação de pertencimento, não é? Pois bem, mas tem um preço, tudo isso tem um preço, e um preço silencioso, o preço de calar a própria essência. Dá para esconder-se de você mesmo? Eu acho que não, né? Você não precisa caber em lugares onde nunca foram desenhados, feitos para você. E às vezes a gente aceitando a onda, a maré, sendo levado pela maré, a gente vai ter que se encaixar em locais que não nos pertencem, não cabe a gente. Muitos de nós seguem juntos, repetindo padrões, caminhos e até escolhas. E existem aqueles poucos que se sentem incomodados com tudo isso. É um desconforto, na verdade, que não se explica, mas que insiste em estar ali. Eu sou uma dessas pessoas que não encaixo em muitas situações de modinha, de jeito de ser. É a tendência natural das coisas. Opa, tendência para algumas pessoas, para outras não. Há quem pense diferente, pensa fora da curva, não é? E às vezes é tratado como uma pessoa excêntrica, porque não entra nesses modismos. É aquela sensação de não pertencer. Sabe quando você está num local, numa festa, por exemplo, né? Numa diversão, aí numa balada, num rolê, e você não se sente bem ali, aquele ali não é seu mundo. E você fica meio que incomodado, meio sem pertencer àquele local. É exatamente isso. E tem muita gente que vai só para não ficar sozinho. Vai para fazer parte da turma. Não é bem assim, né? E tem gente que está cercado por muitas pessoas e ainda assim se sente sozinho, justamente por conta desse incômodo de não pertencer. E é justamente aí que nasce a coragem. Tem que ter coragem para ser único. Não é sobre querer ser diferente, não é nada disso que eu estou dizendo. É você pensar por conta própria. Não é sobre conseguir fazer aquilo que todo mundo faz, mas o pior é fingir que você é igual às outras pessoas. Eu não sei se estou sendo claro aqui no meu raciocínio. E existem pessoas, infelizmente, na sociedade que vivem dessa maneira. A gente vê nas redes sociais, que é um reflexo da sociedade, parte da sociedade, a gente vê muito disso, né? As modinhas. Poste a foto agora de 10 anos atrás. Todo mundo vai postando e usando a mesma matemática, a mesma. Por que eu preciso entrar nessa onda? Né? Porque é manada, é gado, é algo do tipo, não, né? Não somos. Cada um de nós tem um pensamento. Claro que numa brincadeira ou outra você pode fazer uma bobagem aqui, outra lá, mas cotidianamente, rotineiramente, sendo massa de manobra de muitas empresas, inclusive nas redes sociais, as empresas usam muito o comportamento de quem está atrás aqui do aparelhinho. Então eu não acho justo. E quando você decide sair dessa fila, eu diria, mesmo sem saber para onde você quer ir, muitas vezes se sente perdido, né? E aí você tem que se encontrar consigo próprio. Quais são meus gostos pessoais? Eu gosto da cor preta, eu gosto da cor branca. E não tá nada de errado você gostar de uma cor ou de outra e de todo esse espectro, né? Dentre a ausência de cor até a totalidade das cores, no caso do preto e do branco, eu tô sendo radical aqui dos dois extremos. Mas entre o preto e o branco tem uma gama de cores aí que você pode escolher. Você acha legal? Usa. Não precisa estar na moda. Eu preciso usar uma sandália X, por exemplo, com um desenho estrambólico ali, só porque todo mundo tá usando. Eu preciso frequentar aquele barzinho da moda só porque todo mundo tá indo e às vezes nem é bem recebido lá, nem é bem atendido, nem gosta muito das coisas que rolam lá, mas para pertencer você acaba indo, né? E dói saber que nem todos vão entender a sua decisão de ficar para trás ou sair desse ciclo, né? Tem algo muito maior que envolve isso, a decisão de deixar de seguir a onda.
é a liberdade de viver uma vida que faz sentido para você. Não é? Eu gosto, por exemplo, de peixes, frutos do mar de uma maneira geral. Há quem não goste e tá tudo bem. Só porque a pessoa não gosta, mas eu gosto e a pessoa, para me agradar, tem que comer peixe? Não. Tem que comer frutos de mar? Também não. Cada um respeitando o ambiente do outro. Então a gente tem que tomar decisão que refletem quem nós somos de verdade. E infelizmente boa parte da sociedade não faz mais isso. Estão andando em ondas, em grupos, em tribos, e isso não é bom para a saúde mental, inclusive. Nós vivemos hoje num mundo cheio de mimimi. Nada pode, não pode falar isso, não pode falar aquilo, que você vai agredir, você vai... Opa, peraí, eu penso de uma maneira, você pensa de outra maneira. Desde que haja o entendimento e o respeito entre as opiniões, tá tudo certo. Não é porque a maioria tá comendo hoje, vamos dizer aí, o wasabi, consome wasabi, que é uma comida, um tempero japonês, que eu vou ter que comer o wasabi, que eu não gosto de wasabi, e tá tudo certo. Gosto da comida japonesa, mas não gosto de wasabi. E aí? Sabe, a gente tem que ter coragem às vezes para romper certos cercadinhos que a gente mesmo coloca, impõe. Isso vem desde a infância, né? Os nossos pais nos educam para seguirmos um determinado trilho, mas não é assim. Então, você tem que ter coragem de ser único. E aqueles que têm coragem de serem únicos, mesmo que caminhem sozinhos por muito tempo ou por algum tempo, são aqueles mesmos que mais tarde vão inspirar outras pessoas, inspirar multidões. Não porque quiseram ser diferentes, né? Estou dizendo para ser diferente de ninguém, mas porque tiveram coragem de ser verdadeiros. É isso que nós temos que buscar o tempo todo. Sermos autênticos, verdadeiros naquilo que pensamos, gostamos e emitimos como opinião, como fatos. Que com opinião você não muda um fato, mas um fato você faz valer, né, um entendimento e faz com que as outras pessoas pensem a partir de um fato, de uma opinião que você emite e respeita a opinião alheia também. Entendeu? É mais ou menos isso.